Também prestigiando quem chegou pontualmente. Vamos começar então pontualmente também às 19h30. Queremos dar boas-vindas a todos que estão nesse nosso fórum. Eu vou iniciar então falando um pouco do breve histórico. Esse fórum ele teve início em 2018, quando comemorávamos 50 anos do CRM. No março daquele ano, na gestão do presidente, Dr. Anastácio Cotsias Neto. E desde então esse é o primeiro grande evento do ano do CRM. Ele é muito aguardado por todos os médicos do nosso estado. Durante todas as últimas 12 edições, diversos assuntos de interesse da classe médica, jurídica e da sociedade foram debatidos nesses 2 dias de evento. Hoje teremos 3 noites de evento. Dessa vez faremos o evento online devido à situação da pandemia. E até hoje passaram vários palestrantes de renome nacional e internacional, presidentes de entidades médicas, conselheiros do CRM e do CFM, promotores, juízes, ex-ministro da Saúde, como o professor Adib Jatene, em 2009, e ano passado o professor Dr. Luiz Henrique Mandetta. Nesse ano, então, nosso fórum será virtual. Hoje teremos a participação do nosso presidente do nosso CRM daqui, o Dr. Daniel, e teremos também a participação do Dr. Alexandre, conselheiro, segundo vice-presidente do CFM. O Dr. Mauro, infelizmente, teve um imprevisto inadiável, não vai poder participar. E então ele pediu para que o Dr. Alexandre viesse nos prestigiar também. Então eu passo a palavra agora para começar nossas explanações. A palavra para o nosso presidente, Dr. Daniel. Obrigado, Andréia. Muito boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a participação de todo mundo. Eu sei como está difícil essa questão de todo mundo ter aula o tempo todo, das suas áreas. Então, toda noite, se a gente quiser, a gente tem aulas. Então, eu agradeço muito essa disponibilização das pessoas em ouvir o conselho, ouvir sobre ética, ouvir sobre atividade médica, que isso também é importante. Na verdade, não deixa de ser um repouso para a gente, um descanso da nossa área específica, de todas as nossas especialidades, das nossas áreas. Então, falar um pouquinho sobre ações do Conselho, na verdade, vai ser até um certo descanso para a gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Andréia, ver se está todo mundo conseguindo ver, por favor. Dá para ver? Sim. Tá ok, Daniel. Perfeito, muito obrigado. Então, na verdade, o que eu vou conversar com vocês são as ações que o Conselho Regional de Medicina aqui de Santa Catarina fez durante a pandemia da Covid-19. Então, todos nós sabemos que é um momento muito difícil, na verdade, é um dos momentos mais difíceis que a medicina já passou, e, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais difíceis que o Conselho Regional de Medicina vem passando, com todas as suas dificuldades, tanto da parte técnica médica, quanto da parte social, a parte trabalhista. Então, a gente vem enfrentando uma série de desafios. Eu afirmo que eu não tenho nenhum conflito de interesse, apesar de eu ser o atual presidente do Conselho Regional de Medicina. Então, na verdade, existe um certo conflito de interesse, porque o que eu vou falar aqui são as nossas ações, a ação desse corpo de conselheiros que assumiu em 2018, vem fazendo frente à pandemia. Em março, na verdade, 11 de março de 2020, foi declarada a pandemia mundial pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Desde então, a diretoria do Conselho Regional de Medicina, na ocasião presidida pelo Dr. Marcelo Linhares, vem definindo algumas ações estratégicas de como que o Conselho deveria se portar nesse momento frente a essa pandemia. Então, desde março, a gente já vem conversando sobre isso, liderado pelo Dr. Marcelo Linhares, e foi definida 3 ações básicas. A primeira, de apoio ao médico. Então, foi definido que vai ser feito tudo possível, apoio incondicional ao médico. Em segundo lugar, tentar manter o máximo possível as atividades do Conselho Regional de Medicina
funcionando. Isso é importante porque, na verdade, apesar de não ser uma instituição propriamente de saúde, é a gente que faz as inscrições dos médicos, é a gente que faz as transferências, os vistos provisórios. Então, na verdade, não deixa de ajudar ao combate do coronavírus essa ação do Conselho Regional de Medicina. E o terceiro foco, a terceira definição estratégica, foi dar suporte à sociedade. E é isso que eu vou conversar aqui. Eu vou conversar primeiro sobre o que a gente fez para o médico, segundo, o que a gente fez dentro do nosso conselho, as atividades dentro do conselho propriamente dito, e em terceiro lugar, de suporte ou de auxílio à sociedade. Nesse momento, a gente evidenciou cinco principais desafios, e que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Ainda vão surgir novos desafios, mas os principais desafios que a gente enfrentou nesse momento foi a questão da falta de equipamentos de proteção individual. Em segundo lugar, a quantidade de médicos acometidos, inclusive de médicos que evoluíram para o óbito decorrentes da Covid-19. A questão do cancelamento dos atendimentos médicos e das cirurgias eletivas, e também quanto à sua retomada, a retomada dos atendimentos. O quarto desafio foi a questão do tratamento, tanto voltado para a autonomia do médico, então a questão do tratamento precoce ou não tratamento precoce, e inclusive também a questão dos tratamentos alternativos. Então a questão do ozônio, a questão da cânfora, tudo isso no nosso estado foi bem forte, a gente teve que enfrentar bastante sobre isso. E agora a gente vem enfrentando também um novo desafio, que é a questão da retomada das atividades, tanto atividades laborais quanto as atividades escolares. Então, o que a gente fez? Em primeiro lugar, para o médico. O que a gente fez diretamente para o médico? No nosso site, então, imediatamente lá em março, então, pouco tempo depois de declarada a pandemia, foi feito um portal Covid, então um portal dentro do nosso site voltado exclusivamente para a questão da Covid-19, e dentro desse portal foram criados 6 canais de interação com os médicos. Esses canais foram, o primeiro que foi feito foi para o médico denunciar a falta de equipamentos de proteção individual. O segundo canal de dúvidas Covid, então todas as dúvidas que o médico tiver, que o médico tinha, ele se inscrevia ali, ele colocava as dúvidas e as dúvidas eram prontamente respondidas, se possível. A gente sentiu uma dificuldade de comunicação com os diretores técnicos, então foi criado um canal de comunicação direta com os diretores técnicos das instituições médicas. Foram feitas 2 páginas com as orientações e documentos importantes relacionados à pandemia, então artigos científicos, portaria de Ministério da Saúde, portaria de Secretaria de Saúde. Então, todos esses documentos que o Conselho achou importante que o médico tivesse à mão, tivesse disponível, estavam nessas 2 páginas. A gente criou uma página de registro do médico acometido, então o médico que estivesse infectado pelo coronavírus, de forma totalmente anônima, ou melhor, de forma totalmente sigilosa, ele podia se registrar ali. Dessa forma, o Conselho conseguiu, pelo menos no começo, definir mais ou menos a quantidade de médicos acometidos. E, numa parceria com a Associação Catarinense de Medicina, foi criada uma página para ajudar na saúde mental dos médicos. Então, o médico se inscrevia, colocava o seu contato, e imediatamente algum médico psiquiatra entrava em contato com esse médico para prestar um auxílio nessa questão da saúde mental. Em segundo lugar, a questão da telemedicina. Então, através do ofício do Conselho Federal de Medicina, 1756, foi definido que, enquanto durar a batalha de combate ao Covid-19, o Conselho Federal reconhecia e possibilitava a utilização da telemedicina. O que a gente sentiu uma grande dificuldade nessa questão da telemedicina é a questão das receitas, dos documentos médicos, como é que o médico faria isso. Então, o que o Conselho fez foi implantar um sistema para emissão de receitas médicas digitais,
e de formulários livres. Então, o médico pode ainda, claro, fazer receitas tanto de medicamentos controlados quanto de medicamentos não controlados e de formulários livres. Então, atestado, pedidos de exames, declarações, relatórios. Então, tudo isso o médico pode fazer no site, de forma totalmente sigilosa, no seu espaço do médico. Então, todo médico inscrito no Conselho Regional de Medicina tem o seu espaço do médico, com seu login, com a senha. Dessa forma, ele consegue emitir a sua receita, colocando o nome do paciente, e-mail, e consegue fazer a sua prescrição ali. E até o momento foram utilizadas quase 22 mil receitas normais, um pouco mais de 51 mil receitas controladas e um pouco mais de 8 mil formulários livres. Então, é um grande avanço que o Conselho Regional de Medicina traz para os médicos que atuam em Santa Catarina, e dessa forma o médico consegue exercer de forma mais tranquila a telemedicina. Além disso, ainda voltado para o médico, foram elaborados uma série de conteúdos técnicos. Então, só em março foram elaborados 4 conteúdos técnicos, então, no mesmo mês de declaração da pandemia. A primeira orientação, o primeiro documento técnico veio mais ou menos 2 semanas depois dessa declaração. Foi a orientação para manter apenas os atendimentos tempo-sensíveis, então permitir que o médico continue atendendo casos cuja evolução pioraria o prognóstico do paciente. Então, casos de oncologia, de pacientes muito graves que não conseguem ficar sem esse atendimento, a gente orientou para manter esse atendimento. No mesmo dia foi feita uma resolução visando a garantia ou tentativa de garantia dos equipamentos de proteção individual para os médicos. Um dia depois foi elaborada uma nota técnica orientando sobre o atendimento obstétrico durante a pandemia de Covid-19, e no dia 28, uma nota sobre terapia sem base científica, que começou com a questão da cânfora, se eu não me engano, em Itajaí. Além disso, em maio, dia 18 de maio, foi feita uma recomendação, umas orientações sobre como que o médico deve fazer a retomada das suas atividades eletivas. Então, nesse momento, o conselho estava dizendo, olha, é possível retomar tomando os devidos cuidados, e isso foi feito nessa nota técnica. E dia 29/6 foi uma nota oficial em defesa da autonomia do médico, na questão do tratamento precoce, que foi muito, ainda está sendo, mas foi muito discutido ali em maio, junho. Então, essa nota oficial em defesa da autonomia do médico dizia que o médico, se quisesse fazer o tratamento precoce, ele tinha todo o direito, desde que avisasse o paciente, desde que compartilhasse essa decisão com o paciente, e da mesma forma o médico que achasse que não tinha embasamento científico suficiente para fazer tratamento precoce, então também tinha todo o direito, claro, desde que em decisão compartilhada com o paciente. Essa nota oficial foi extremamente elogiada pelos outros conselhos no país, e, na verdade, vários conselhos utilizaram essa nota e pediram para replicar essa nota nos seus estados. E, além disso, foram elaborados uma série de pareceres para outros médicos ou para entidades sobre o tratamento da Covid, que é uma decisão compartilhada entre médico e paciente, sobre a opinião do conselho sobre ivermectina, sobre tratamento precoce, que foi um parecer feito a pedido da vice-governadora. Então, uma série de pareceres também foram elaborados dentro desses conteúdos técnicos. E ainda para o médico, ainda voltando a atenção para o médico, o Conselho Regional de Medicina elaborou uma pesquisa que foi respondida por quase 8% dos profissionais ativos de Santa Catarina. Isso deu mais ou menos, 1.577 médicos. É uma amostra bem significativa. Essa pesquisa avaliou o impacto do coronavírus, da pandemia, na atividade do médico. A gente avaliou que quase 42% dos médicos pesquisados precisaram se afastar do trabalho em virtude da Covid-19.
E a gente também fez uma pergunta, na verdade, entre várias outras perguntas, quanto à perda da renda mensal. Então, apenas 34% dos médicos não tiveram alteração na sua renda mensal. 13% tiveram uma perda maior do que 70%. E 30% uma perda de até 50%. Então, dessa forma, a gente vê como o médico foi impactado tanto da parte psicológica quanto da parte financeira pela pandemia. Passando agora para a questão do funcionamento do Conselho Regional de Medicina, como que a gente manteve esse funcionamento? A gente teve que fazer uma adequação à estrutura física, da estrutura física à pandemia, então aumentando o distanciamento social, colocando álcool em gel em vários pontos do conselho, em várias mesas, aumentando o distanciamento do cliente, do médico que vem aqui ser atendido no conselho. Então, a gente teve que fazer uma série de abordagens nesse sentido, nessa parte de estrutura física. A gente vem implementando o programa de compliance do Conselho Regional de Medicina, é um programa de compliance pioneiro no país, vai ser o único conselho de medicina do país que tem, nós somos atualmente, que tem um programa de compliance. Esse programa de compliance tem uma série de canais de comunicação, tanto do médico, quanto da sociedade, quanto dos próprios funcionários aqui dentro. Então, no site tem uma forma de se comunicar, tem e-mail, a gente colocou urnas dentro do conselho para que, se o funcionário quiser fazer alguma sugestão, alguma reclamação de forma totalmente anônima, isso pode ser feito, além de uma série de regras, uma série de códigos de conduta que devem ser adotados aqui no Conselho. Quanto aos serviços prestados ao médico, nesse período de pandemia, foram 334 novas empresas inscritas, 96 pareceres respondidos, 1.042 inscrições, entre inscrições primárias, secundárias e transferências, 514 vistos provisórios, 690 registros de qualificação de especialidades concedidos. Procurou-se fazer uma descentralização da emissão dos vistos provisórios, então todas as delegacias regionais agora podem fazer vistos provisórios, então o médico no interior não precisa vir até a sede para fazer o seu visto provisório, ele pode ir nas suas delegacias. E agora, isso é muito novo, o Conselho Regional de Medicina disponibilizou uma nova modalidade de pagamento das taxas através de cartão de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Através do nosso ex-presidente, que é atual vice-presidente, nosso segundo vice-presidente, Dr. Marcelo Linhares, ele fez uma série de visitas às delegacias. Algumas eu estive presente também. Nessas visitas, o objetivo é aumentar a proximidade com o médico do interior e procurar uma descentralização, procurar fazer com que o médico não precise se deslocar até a sede em Florianópolis para ter suas atividades. Então, todos os vistos provisórios, como eu falei, já podem ser obtidos nas delegacias, e Lages foi a primeira de uma série de delegacias que a gente vai implantar isso, a fazer inscrição primária. Então, o médico em Lages pode ir na delegacia de Lages, pode se inscrever primariamente sem precisar vir até a sede. E o objetivo dessas visitas também é fazer uma pesquisa visando uma futura reforma da estrutura física e uma melhora do parque tecnológico dessas delegacias também. No meio da pandemia, a gente teve uma nova diretoria, como a maioria deve saber, no período de 5 anos, que é o nosso período desses conselheiros, a cada 20 meses muda a diretoria. Então, dia 1º de junho, o Dr. Marcelo Linhares passou a presidência para mim, que vou ficar até o final de fevereiro de 2022. Essa posse da nova diretoria foi feita por videoconferência, só eu e o Marcelo que estivemos presentes aqui na sede para fazer a assinatura do livro.
E, além disso, graças às videoconferências, como a gente tem feito essa reunião, como a gente está fazendo o Fórum de Ética Médica nesse momento, a gente conseguiu manter as atividades do Conselho, a gente conseguiu manter as atividades online. Então, nesse período de pandemia, foram feitas 20 sessões plenárias por videoconferência, um pleno temático, 7 reuniões de Câmara de Julgamento e uma de recurso, 27 reuniões de Câmara Ética, foram apreciadas 139 sindicâncias, foram instaurados 45 processos éticos profissionais, 261 fiscalizações eletrônicas, 89 fiscalizações in loco, foram feitas 50 notificações, 11 fiscalizações in loco referentes à Covid, 2 interdições éticas, 6 eventos transmitidos online, inclusive o último que foi sobre retorno das atividades escolares, e foram publicadas 8 resoluções nesse período de pandemia. E, para terminar, quanto ao que o Conselho fez visando ao bem da sociedade. Então, o Conselho fez uma reunião presencial com o prefeito de Florianópolis e com o secretário municipal de saúde. O Conselho participou de várias reuniões presenciais com o secretário estadual de saúde, várias reuniões virtuais e presenciais com o Conselho Superior das Entidades Médicas, inclusive aqui no Conselho, que tem pouco mais de espaço, então a gente pode aumentar o distanciamento social. Foram feitas reuniões virtuais com o Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e foram feitos alguns debates virtuais, como eu disse, 6 debates virtuais, entre eles sobre saúde mental do médico, sobre telemedicina e sobre volta às aulas. E, além disso, para finalizar, o Conselho Regional de Medicina, representando todos os médicos do Estado, recebeu uma homenagem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelos serviços prestados pelos médicos durante a pandemia. Então, como vocês podem ver, foram uma série de mudanças, de adaptações que a gente teve que fazer, foram uma série de desafios e ainda novos desafios virão. A Covid é considerada uma guerra, e o pós-guerra, o pós-Covid, com certeza nos trará derrotas, ensinamentos, conquistas, nos trará progresso, nos trará tristeza, perdas, mas também nos trará ganhos. Então, novos desafios estão por vir, como a retomada das atividades, em que momento a gente vai poder retomar as atividades escolares com segurança, em que momento a gente vai poder retomar as atividades laborais com segurança de forma normal, quanto ao risco de uma segunda onda ou de terceiras ondas, quanto ao estresse pós-traumático que os médicos e os profissionais de saúde vão sofrer sem dúvida nenhuma. Uma nova dificuldade, uma nova abordagem vai ser naquelas doenças tempo-sensíveis que não foram tratadas, diagnósticos precoces que não foram realizados, então doenças mais graves que a gente deve enfrentar a partir de agora, e com certeza surgirão novos dilemas éticos. E como diz o Jorge Drexler, que é médico, ele é otorrino e é cantor e compositor uruguaio, o tempo dirá se no final valeu a pena o que foi doloroso. Então, agradeço muito a oportunidade de falar sobre o Conselho e estou à disposição para perguntas, se houver. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, excelente. Obrigado pela tua apresentação. Doutor Alexandre, que vai ser o nosso segundo palestrante da noite, ele está entrando, está tentando entrar. Então, enquanto isso, Daniel, eu queria que tu comentasse a respeito de uma das dificuldades que nós enfrentamos. A gente quer estar mais próximo, esse é um desafio nosso, esse é um objetivo nosso, e a gente quer que agora a gente cada vez mais consiga fazer isso, que é estar mais próximo do médico, mais próximo da sociedade, mas principalmente mais próximo do médico.
tanto auxiliando ele no seu dia a dia, quanto nas fiscalizações, né, para que ele tenha o seu local de trabalho melhor para poder exercer sua profissão. Obviamente, tivemos grandes dificuldades na pandemia, né? Isso vinha numa crescente positiva, da gente estar conseguindo ser mais presente, inclusive com a implantação, com a modificação para ter a segunda vice-presidência, justamente com foco nas delegacias, né? E a contratação no meio da pandemia, nós fizemos entrevista com empresa de headhunter para contratação de um profissional, diretor executivo para o conselho, para nos auxiliar na questão da gestão do conselho, para a gente poder focar mais, nós, conselheiros, focarmos mais no médico. E queria que tu comentasse as dificuldades que foi isso na pandemia, né? Quantas equipes de fiscalização nós temos disponíveis? A médica fiscal, uma delas com grupo de risco, mais de 60 anos, né? Tendo que fiscalizar a falta de EPI, tendo que fiscalizar médicos sendo deslocados para exercer funções que não eram as suas anteriormente por falta de profissionais. Então, esses desafios que nós encontramos na pandemia, que para mim foi o maior, da gente conseguir estar junto onde a gente queria estar, né? Comenta um pouquinho mais sobre como foi isso para o Conselho. Realmente, Eduardo, foi uma super dificuldade, mas assim como qualquer empresa. Então, eu garanto que muitos médicos que estão aqui presentes tiveram essa dificuldade com seus funcionários, tiveram dificuldades nos seus hospitais, com a perda de funcionários, afastamento de funcionários. Então, isso, o Conselho Regional de Medicina, como uma grande empresa, atualmente a gente está com 93 funcionários no estado todo, então é considerado uma empresa de tamanho razoável, também tem uma série de dificuldades. Então, essa questão trabalhista influenciou bastante nessa questão do conselho. Então, muitos funcionários afastados, muitos funcionários de grupo de risco, apesar da nossa sede aqui ser uma sede ampla, permitir um distanciamento social, muitos funcionários tiveram dificuldade de retomar suas atividades. Na verdade, atualmente ainda não retomamos. Atualmente ainda está sendo feito um rodízio com 50% dos funcionários. A nossa questão da fiscalização, como tu falasse, a gente tem 3 equipes completas formadas com médicos, agentes, fiscais. Também a gente teve uma dificuldade de fazer as fiscalizações in loco, porque duas das nossas médicas fiscais também ainda continuam afastadas, na verdade, por ser de grupo de risco. Então, a gente tem realmente essa questão trabalhista influenciou bastante, ainda mais que os funcionários do conselho são funcionários concursados. Apesar do conselho não ser uma estatal, é uma autarquia federal. Então, ela funciona, não recebe dinheiro do Estado, recebe o Conselho Regional de Medicina, ele se sustenta com as anuidades dos médicos. Então, não é dinheiro estatal, é dinheiro dos médicos. Então, isso é uma preocupação muito grande. Mas os funcionários são funcionários todos concursados. Então, a gente tem uma série de dificuldades, é como se fossem funcionários públicos. Então, isso traz uma dificuldade adicional. Além disso, tu mesmo sabes a questão da dificuldade da elaboração de contratos. Então, o Conselho, por ser uma autarquia federal, não consegue fazer compras diretas, é tudo através de licitação, de pregão eletrônico. Então, isso, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente não conseguiu estar todos presentes no Conselho, trouxe uma dificuldade adicional. Então, realmente, essa questão operacional do Conselho foi bem difícil, com menos funcionários, com menos conselheiros presentes.
Então, isso foi uma dificuldade adicional que a pandemia trouxe e que aos poucos isso vai voltando ao normal, aos poucos a gente vai retomando as atividades de forma normal, mas realmente tu tens toda a razão que isso foi uma das principais dificuldades que a gente sofreu. Boa. O doutor Alexandre ainda está entrando, surgiram mais duas perguntas, acho que temos a oportunidade de respondê-las. Uma delas, doutor Daniel, é em relação se nós pretendemos divulgar algum relatório das investigações que foram motivadas pelas denúncias de falta de EPI nos hospitais? Na verdade, esse relatório já existe, o Conselho Regional já tem esse relatório pronto, mas, na verdade, a real falta de equipamentos de proteção individual foi muito pouca. Isso foi uma surpresa para a gente, porque, assim, naquele momento, ali em março, quando a gente criou esse portal, era um momento que os médicos estavam, na verdade, não só os médicos, todos estavam muito apavorados com isso. Então, muitos dos médicos estavam, até assim, por medo, por precaução excessiva, talvez, não utilizavam aquela orientação técnica da necessidade dos EPIs. Então, os médicos, a maioria das denúncias que nós tivemos foi pedindo equipamentos de proteção individual para situações que não requer tanta proteção individual assim. Então, a gente se baseou pelas normas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Então, a maioria dessas denúncias foram por isso. Outras denúncias eram denúncias realmente com embasamento bom. Nesse caso, a gente entrava em contato com os diretores técnicos, a maioria já resolvia o problema de forma muito rápida, mas também tinha um problema que o próprio diretor técnico ele gostaria de resolver o problema, mas não tinha como comprar. Então, era aquele momento que os equipamentos de proteção individual estavam faltando. Então, mesmo ele querendo, ele não conseguia adquirir, mas isso foi tudo sendo resolvido. E se a gente comparar a quantidade de médicos afetados no estado com outros estados, o nosso estado ele se saiu muito bem, assim, inclusive na questão de médicos que faleceram pelo Covid, que a princípio a gente tem relatado ao Conselho 9 médicos. Isso se a gente comparar com alguns estados como Rio de Janeiro, Pará, é realmente uma grande vantagem que Santa Catarina teve. Então, também teve essa questão. Boa. Doutor Daniel, mais uma pergunta agora relacionada às prescrições, ao receituário eletrônico. Entrei no exato momento que o senhor estava terminando a fala sobre as receitas médicas à distância e revisando como pode proceder. Na verdade, o Eduardo está me fazendo essa pergunta, mas, na verdade, ele é o verdadeiro autor, o verdadeiro pai dessas receitas eletrônicas. Então, Eduardo, se tu quiseres falar sobre isso, porque, na verdade, o mérito é todo teu do desenvolvimento disso. Posso falar, sim, o mérito compartilhado com o Rio Grande do Sul, aquele momento inicial, o CRM de lá elaborou essa solução e nós prontamente achamos ela importante, válida e trouxemos para cá. À época, o CFM ainda não tinha feito uma solução similar e, na sequência, fez também, né? A ideia é que fosse garantido ao médico a possibilidade de ter receita e depois, na sequência, os seus formulários, seus justificativos, seus pedidos médicos, seus atestados, com garantia de autenticidade, que era dele, né? E com possibilidade que o farmacêutico também, que estava junto conosco, o Conselho Regional de Farmácia trabalhou conosco para a implantação disso, que não pudesse, nas receitas controladas, tirar mais de uma cópia.
Basta acessar o seu espaço do médico no nosso portal, no nosso site, o site do CRM de Santa Catarina tem um portal de serviços, ali tem um espaço do médico. Você acessando o espaço do médico, acessa a parte de serviços e ali tem, assim, tem uma explicação né, no próprio site, se tiver alguma dificuldade, mas ali é bem fácil de fazer as receitas e os formulários. Tá? Isso pode ir por e-mail, a gente foi elaborando, a gente tá um processo contínuo de melhorias, podemos dizer que já estamos elaborando a terceira versão, mas vai para o e-mail do paciente, ou você pode salvar e encaminhar para o paciente ou por WhatsApp ou por outra forma. Isso a autenticidade, a garantia de autenticidade é por QR Code. Né? Então, bastante gente utilizando, acho que vale a pena ir lá e conferir. Eduardo, o doutor Alexandre já está presente. Tá bom? Eu passo a palavra de volta, então, ao doutor Andréia, para apresentá-lo. Eu queria, então, dar as boas-vindas ao doutor Alexandre. O doutor Alexandre, ele é o segundo vice-presidente do CFM, ele também é conselheiro pelo estado de Minas Gerais. Falei alguma coisa errada? Não, né? Não, tá tudo certo. Ele foi indicado, então, pelo doutor Mauro, que ficou muito chateado de não poder participar. Ele vai falar sobre as ações do CFM nesse momento de pandemia. Então, o doutor Alexandre pode começar a sua palavra. Beleza. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite. Peço desculpa pelo atraso, porque a gente estava em trânsito e, efetivamente, o doutor Mauro nos solicitou a presença no evento de vocês, pela importância do evento. Hoje é um dia onde todos os conselheiros federais estão se preparando para julgamentos. Essa semana nós temos julgamentos na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e muitos conselheiros estão saindo de suas localidades para o Conselho Federal de Medicina em Brasília. Eu tenho 4 tópicos, na verdade, as ações do Conselho Federal de Medicina e as suas medidas, elas, desde o início da Covid, elas se intensificaram de uma forma extremamente abrupta, rápida, como todas as ações do país inteiro, e os trabalhos que foram desenvolvidos no Conselho Federal de Medicina tiveram 4 frentes diferentes. A primeira grande frente foi a questão das condições de trabalho. À época dos fatos, ninguém sabia da magnitude, do impacto, da velocidade das ações e dos acontecimentos nos devidos regionais. Nós tivemos regionais que conseguiram se preparar, porque a doença teve momentos diferentes e temporalidades diferentes. Então, pega uma copa d'água, por favor. Uma das nossas preocupações seria as condições de trabalho, né? Então, todas as nossas ações inicialmente foram desenvolvidas para isso, nós vamos falar das condições de trabalho. A segunda ponto importante que o Conselho Federal de Medicina acabou se envolvendo bastante foi a questão da valorização do papel médico, seja da sociedade ou seja nos seus locais de trabalho, né? Todas as ações, seja na justiça, seja junto com os órgãos reguladores e normatizadores, tentaram avaliar esse papel do médico naquele momento na sociedade, inclusive com as discussões jurídicas com relação àquela validação automática dos diplomas dos médicos do exterior, formado no exterior, inclusive ganhando essas ações. O terceiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre o exercício ético da medicina com relação às normas éticas para oferta de assistência, seja na lida com medicamentos, a discussão da cloroquínica, que tem grande e ampla divulgação com relação a isso, o site de validações, as prescrições eletrônicas e seu exercício ético, e também a telemedicina nesse momento de pandemia. Tá? E, por último, tópico e tema que o Conselho Federal de Medicina atuou foi com relação ao apoio ao médico, seja no suporte direto ao profissional, com as facilidades de pagamento, o suporte financeiro, abertura de linhas de crédito e tantas outras ações que nós vamos citar aqui, inclusive com a própria telemedicina. O fato é que essa contratação emergencial do médico nessas pontas, elas se deram em meados de 14 de março, e efetivamente houve uma necessidade muito grande do CFM ter uma aproximação do Ministério da Saúde, à época dos fatos, o ministro Mandetta, e efetivamente nessa época todos estavam em prol dessas condições de trabalho.
Em 18/3, o Conselho Federal de Medicina trouxe algumas medidas restritivas na atenção especial da saúde dos médicos e das equipes de atendimento. Nós tivemos vários ofícios, vários documentos com ações jurídicas, institucionais, de maneira a oferecer, tanto para o médico, a equipe de saúde, mas também para usuários da unidade, a questão dos EPIs. E aí, a obrigatoriedade desse cumprimento, inclusive nas orientações e divulgações do trabalho médico nesse enfrentamento à época no final da segunda quinzena do mês de março. Campanhas várias foram feitas pelo Conselho Federal de Medicina, com posts, mídias sociais, tudo com o intuito de efetivamente trazer o médico, não só do ponto de vista de importância naquele momento, mas também de mostrar que o médico estava presente. Então, foram várias ações que o Conselho Federal de Medicina determinou e fez, no sentido de mostrar para a sociedade que, naquele momento, o Brasil tinha médico e não necessitava de médicos, seja revalidados, seja médicos de outros estados, com grandes ações, inclusive com vitórias pontuais em alguns estados, principalmente Norte e Nordeste. Nós tivemos uma pressão muito grande do Legislativo, né, com deputados, com projetos de leis dentro da Câmara de Deputados e também do Senado, com interesses diversos com relação à presença do médico não revalidado na atuação de médico no Brasil. Nós lançamos em 30/3 a plataforma online, onde o médico ele colocava dentro do site do CFM a falta de IPI e a falta de infraestrutura no atendimento, também com grande impacto, onde isso não só direcionou a ação do Ministério da Saúde, porque essas informações foram compartilhadas com o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde mandar respirador para determinado estado, mandar equipes de apoio e suporte, e essas informações foram válidas também no setor de fiscalização, onde o ente público foi cobrado efetivamente das ações pontuais, obrigatórias e necessárias naquele momento, onde ainda não havia uma ordenação das ações, seja do Ministério da Saúde, seja dos próprios governantes locais, com relação aos cuidados, atendimento e normatização. Lembrar nessa época nós tivemos aí vários protocolos de uso de EPI, e com muita variação por setor, sem uma determinação específica, e com uma grande dificuldade de aquisição desses EPIs, exatamente por essa falta de regularização, normatização e própria orientação. A própria vigilância sanitária foi e voltou em determinações da E95 e outros tantos EPIs em várias situações. Isso também trouxe uma dificuldade muito grande, coube ao Conselho Federal de Medicina, através dos seus gestores, diretores técnicos e gestores públicos, entender a forma de usar, a melhor maneira, com o melhor cuidado, tanto que o índice de contaminação dos profissionais da saúde, à época ainda em rampa, na ascensão do Covid-19, tivemos aí uma contaminação pequena dos profissionais de saúde, e até hoje a gente entende que a contaminação da linha de frente, seja dos médicos e de todos os outros profissionais, proporcionalmente, inclusive por desconhecimento da doença à época, com relação à virulência, controle e acompanhamento da evolução da doença, inclusive com vários testes ruins, de qualidade duvidosa, seja falso positivo, seja falso negativo, e isso determinava uma segurança onde o Conselho Federal de Medicina enalteceu muito o trabalho desses profissionais médicos e cobrou bastante essa regularidade com relação aos IPIs. Meados de abril, o presidente Mauro ressalta em várias entrevistas a necessidade de se posicionar com relação aos EPIs para o médico e também para os profissionais de saúde. Foi uma matéria bem grande, inclusive com uma entrevista à CNN, à época começando no Brasil, né, a CNN brasileira, e aí, efetivamente, o Conselho Federal de Medicina, ao término de abril, ela se posicionou com a resolução de 4 de 2020 a respeito do uso da cloroquina e privilegiando a autonomia do médico no uso e não tendenciando a política à época que tomou grande impacto com relação ao uso da medicação, ordenação do uso da medicação, com envolvimento não só da parte regulatória e legislativa, mas também judiciária, né? Nós tivemos aí também uma briga muito grande com o judiciário com relação a essa obrigatoriedade do médico prescrever
ou usar cloroquina, depois a dexametasona e outros tantos medicamentos. À época ainda, em meados de junho, nesse tema ainda no tópico com relação à parte das ações, o CFM mostra um processo grande com relação ao acompanhamento dessa criação dos leitos do SUS, dessas UTIs móveis que também foram politicamente com interesses que não é do nosso conhecimento, mas que efetivamente drenou um volume financeiro do nosso país com relação a tudo que estava sendo previsto com relação ao Covid-19. Em julho, como última ação do Conselho Federal de Medicina para a questão das condições de trabalho, o CFM faz uma pesquisa extremamente ampla com relação à gestão estadual e municipal, onde nós chegamos ao número de menos de R$1 de investimento por paciente per capita, sendo que o governo contribui muito pouco com isso. Então, ficou-se mostrado pela informação da campanha que o CFM fez, que o país gasta R$1.398 apenas per capita ano, e a gente deveria gastar 3 vezes mais que isso. Com relação à valorização do médico, que seria a segunda grande frente que o Conselho Federal de Medicina, em 21/4, a pedido do MEC, houve aquela questão também muito polêmica, que foi a antecipação da formatura dos médicos, que criou também um problema absurdo, onde nós tivemos um desgaste político muito grande, porque existia também interesses políticos, onde os médicos formassem sem a conclusão do curso, né? Nós tivemos muitas faculdades, seja por ação judicial, seja por decisão da própria faculdade, da antecipação da formatura. Então, nós tivemos, inclusive, uma decisão do MEC que falava sobre a bonificação de 10% no processo de seleção pública, um absurdo, onde o Conselho Federal de Medicina também foi contra, e nós tivemos também um pleito ministerial, que foi o pleito ministerial 383 de 2020, que substitui a lei de 374 de 2020, que regulamentou isso com relação a gente ficava contra a formatura precoce desse estudante de medicina com 60%, 70% do curso concluído. Então, isso trouxe uma antecipação que trouxe benefício e que isso não mostrava benefício no atendimento, que, do ponto de vista da valorização do papel do médico formado, isso era muito importante. Então, nós tivemos uma ação contra a portaria do MEC. Outro ponto também com grande dificuldade que nós também passamos na valorização do trabalho médico é a questão do revalida, né? Muitos políticos tinham várias propostas dentro do Congresso e, efetivamente, tanto a CAPES, que é a Comissão de Assuntos Parlamentares, através do doutor Salomão e outros colegas como o doutor Alceu e tantos outros conselheiros que participaram ativamente juntos a seu estado, seja com senadores e deputados federais, para que a gente conseguisse não flexibilizar essa ação. Então, por último, dentro da parte de valorização do trabalho médico, nós fizemos aí uma extensa e vasta acompanhamento dos médicos com mais de 60 anos que estariam naquela lista dos colegas que deveriam estar afastados. Foram dezenas de pedidos de reconhecimento automático de diplomas estrangeiros, inclusive todos na Justiça, e o Conselho Federal ganhou 100% das ações jurídicas de determinação de abertura, de validação de diplomas médicos sem revalida. Foram milhares e milhares de ações no Brasil inteiro, né, motivadas com os interesses que nós já sabemos, né? Não houve nenhum êxito com relação a isso aí, com relação aos diplomas, e também todas as solicitações de contratações de médicos estrangeiros formados em faculdades estrangeiras não tiveram êxito com relação a isso. Uma ação extremamente importante, expressiva, e que, assim como a telemedicina aconteceu na pandemia, e que vai trazer boas práticas e boas mudanças no próximo momento, na hora que acabar o Covid, essas questões dos diplomas dos médicos estrangeiros formados sem revalida e as ações de contratação e obrigatoriedade de formação e diploma para os médicos estrangeiros selou, do ponto de vista definitivo, esse assunto com relação também no judiciário, porque vários juízes em diferentes estados conheceram a linha de defesa do Conselho Federal de Medicina com relação exatamente a
essa falta de comprovação de proficiência desse médico formado no exterior. Então, do ponto de vista de exposição do discurso e da forma de entendimento, a gente acha que foi muito positivo esse momento do Covid também na discussão, apesar que a gente sabe dos desgastes que nós tivemos com relação aos médicos estrangeiros e essa formação. Na prática do Brasil, sem o revalida. Um terceiro ponto extremamente importante também de ação do Conselho Federal de Medicina foi com relação ao exercício da prática médica, né? Nós tivemos aí um ganho de acompanhamento, tanto na OMS brasileira, né, com o braço brasileiro, seja na parte também do acompanhamento da saúde na América Latina, onde houve um envolvimento muito grande do CFM com o Ministério da Saúde, inclusive no mapeamento das regiões, nas suas carências, e hoje está 100% mapeado com dados, juntamente com o governo federal, inclusive de necessidade de melhorias em contratualizações, inclusive de procedimentos cirúrgicos em determinadas regiões, e acompanhamento de número de respirador, número de leito de UTI, número de leito de internação, demanda por região, por hospital, por leito de UTI, onde não se controlava esse acesso da população, e com o advento da Covid, esses pacientes regulados mostraram alguns caminhos que precisam ser tomados juntamente com o Ministério da Saúde e o Ministério do Planejamento, para que a gente possa lançar novos projetos de lei, direcionando, inclusive, os dispêndios financeiros que o Brasil deve lançar a mão nos próximos anos com relação a investimentos específicos em determinadas regiões. Nós tivemos aí em março, 19 de março, o advento da telemedicina, onde nós tivemos aí a portaria 476, 696, que deu a lei 13.989 com relação ao uso da telemedicina e a crise causada pelo coronavírus. Todas as modificações e todas as ações com relação à telemedicina durante a pandemia nos trouxeram novamente uma outra oportunidade do Conselho Federal de Medicina, junto com todas as entidades, na abertura da consulta pública, para que a gente defina, juntamente com todas as votações, seja prescrição eletrônica, seja assinatura digital, seja prontuário eletrônico, gama de ações aonde o médico vai poder, a partir do término da pandemia, trabalhar e tratar seu paciente, obviamente regrado pelo Conselho Federal de Medicina, com a nova resolução que já está quase pronta. Tá? Então, e essa resolução ela já vai vir com a prescrição eletrônica, com o prontuário eletrônico e com a digitalização da assinatura digital e o meio com isso. Inclusive, dentro do trabalho do Conselho Federal de Medicina, nesse sentido, estamos estudando a fornecer ao médico brasileiro a certificado digital para 100% dos médicos, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é uma ação onde fizemos um grande trabalho com relação, inclusive, a certificadores a nível Brasil. Houve uma licitação nesse período, chegamos a um valor extremamente interessante, e é pauta do Conselho Federal de Medicina fornecer certificado digital para todos os médicos a partir de 2021. Então, o médico brasileiro vai ter o seu certificado pelo Conselho Federal de Medicina. Esse trabalho precisa, obviamente, passar na plenária, inclusive porque tem uma dotação orçamentária, nós somos hoje mais de 520 mil médicos, mas a ideia é que o Conselho Federal de Medicina dê esse passo junto à certificação, e, obviamente, que essa certificação telemedicina, ela não tem como ser feita sozinha. Nós tivemos um trabalho absurdo, muito grande, nesse período, tanto, inclusive, com os outros conselhos profissionais, inclusive com o Conselho Federal de Farmácia, que é o grande aliado hoje do Conselho Federal de Medicina com relação à telemedicina, prescrição eletrônica, que deve acontecer assim que houver o término da pandemia e a homologação da nova resolução de telemedicina. Conseguimos, junto ao Conselho Federal de Farmácia, a prorrogação com relação à validade das receitas controladas. O paciente não tinha acesso ao médico, o médico não tinha acesso ao paciente, o paciente precisava da medicação. Também grande ação de enfrentamento à Anvisa e Conselho Federal de Medicina, para que todos se mobilizassem junto aos seus órgãos competentes, lembrando que esse controle hoje de ansiolítico, antidepressivo e opioide é por sistema. Então, para mudar o sistema de controle do SUS também é uma ação que o governo federal abriu mão para que isso acontecesse e o médico conseguisse lançar a mão. Parece que é só emitir uma receita e entregar na farmácia, não. Mas o controle é via sistema, e o sistema não permitia que fosse mais de 90 dias. Então, também uma ação no início de março,
e isso, obviamente, teve uma ação contínua e que acabou também trazendo, junto à Anvisa, que a venda de cloroquina e hidrocloroquina só com receita branca carbonada. Não sei se vocês lembram, nós tivemos escassez de medicamento, inclusive com pacientes que faziam uso crônico da cloroquina e hidrocloroquina, e que eles passaram a não ter mais acesso porque estavam desenfreada o uso disso sem receita médica. Então, várias pessoas buscavam a medicação e a gente conseguiu que o Palácio do Planalto condicionasse esse uso e, conforme o parecer 04 de 2020, com o consentimento e autonomia do médico, o uso fosse compartilhado na sua indicação. E uma resolução que nós criamos, extremamente atual e que vem norteando todas as decisões, apesar da fraca indicação do uso da cloroquina com estudos clínicos, obviamente, da necessidade do uso dela. Em 23/4, entra em funcionamento a questão das receitas médicas e atestados digitais, que é um avanço tecnológico que vai esbarrar com relação à prescrição eletrônica e, efetivamente, também vai trazer um ganho muito grande para os médicos a médio e longo prazo. Em 23/4, ainda no mesmo mês, várias ações judiciais com relação à teleperícia e perícias virtuais. INSS parado, milhares e milhares de pessoas sem ação, sem receber a pensão e sem estar possível o atendimento a ele. O CFM veda a prática de teleperícia, também uma ação judicial extremamente importante, discussões pesadas. Concluímos o parecer 3 de 2020 com a aprovação que afronta o Código de Ética Médica, utilização do recurso tecnológico por médico perito judicial. Isso se estende até a data, também um tema totalmente atual, também com grande repercussão e impacto, e que também deve ser revisto com o término da pandemia. Lembrando que hoje nós temos uma gama absurda de pressão também do judiciário, dos órgãos reguladores, com relação, pelo menos, da liberação dos pacientes já atendidos anteriormente à época ou anterior à pandemia do Covid-19, e que agora deve ter alguma alteração no atendimento desses pacientes no espaço aí de 15 a 30 dias, para casos específicos, né? Não que nós permitiremos a teleperícia, mas que efetivamente alguns peritos deverão ir ao trabalho para fazer atendimento dentro do INSS, às vezes sem contato com o paciente. Estamos tentando viabilizar, e às vezes um Zoom ou alguma coisa que a gente consiga, daquilo que é possível, dentro da autonomia do médico, avaliar esses pacientes e diminuir essa fila junto ao INSS. Ainda em abril, começam os critérios com relação, por causa do aumento gradativo e contínuo do número de pacientes de Covid-19, com relação aos critérios para funcionamento das unidades intermediárias e das UTIs no Brasil, inclusive com relação aos requisitos mínimos para assistência, inclusive com diretoria técnica de UTI, quantos que poderiam atender, porque nós tivemos que rever essa numeração, haja vista que foram criados em alguns ambientes 200 leitos de UTI. Eu não conseguiria ter diretores técnicos responsáveis por uma UTI de 20 ou 30, porque o diretor técnico tem que ter título de UTI, obrigatoriamente. O CFM não legisla só para o Estado que tem profissional com RQE, nós legislamos para o Brasil inteiro. Então, também foi uma grande discussão junto à SOMIT, né, com relação à validação dos leitos de UTI semi-intensivo e, inclusive, com relação às normativas fiscalizadoras do Conselho, que foi em todas as unidades de campanha do país inteiro, e o Conselho Federal de Medicina também cedeu todos os EPIs para todos os fiscais de todos os conselhos regionais de medicina receberam do Conselho Federal de Medicina os EPIs para poder fazer fiscalização. Problema com relação extremamente ao álcool, né, o gel, nós tivemos uma limitação grande, e também o Conselho Federal de Medicina fez uma ação junto ao governo federal e uma ação institucional para que a gente conseguisse alcançar essas empresas que começaram, inclusive empresas outras, a produzir álcool em gel, antes não eram foco dessa linha de frente dessas empresas. O CFM, então, lança no seu portal, para apoio completo ao médico, e também no seu site lança hashtag
linha de frente. Com esse acesso, o médico passa a ter um canal também não só de denúncia, mas para discussão de infraestrutura e como resolver essa infraestrutura no momento de pico da doença, com orientações e com tudo mais. Aí, em 17/6, novamente o Conselho Federal de Medicina é contactado para se discutir as indicações de medicações e, novamente, o CFM manifesta sobre os supostos métodos de prevenção e tratamento da Covid-19. Importante que, nesse momento, nós tivemos escassez, que foi em junho, né, que foi até falado por um colega anterior a nós aqui, com relação à falta de opioide, falta de bloqueador neuromuscular, falta de ansiolítico, hipnótico, e isso, inclusive, trouxe reflexos, atende para mim, trouxe reflexos com relação à assistência, e, novamente, o Conselho Federal de Medicina interviu, principalmente com algumas recomendações de protocolos, porque a gente não tinha um protocolo Brasil para o Covid, nós discutimos isso junto à Sociedade de Especialidade de Emergência, UTI, para que a gente conseguisse definir algumas ações. Houve envolvimento, inclusive, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com relação também à participação na definição dos protocolos de uso, controle e uso não subclínico de doses e medicações, para que efetivamente a gente fizesse um controle para que não faltasse. A última ação do Conselho Federal de Medicina relaciona-se ao apoio total dos médicos, né, e nós tivemos aí uma prorrogação da anuidade do médico, sem cobrança de multa e juro, esse foi uma das ações. O CFM, em 14/4, divulga o envio ao Ministério da Saúde, pedindo um suporte financeiro para os médicos sem vínculo de trabalho. Obviamente que isso está sendo discutido até hoje. Inclusive, a gente tem discutido agora, abriu a negociação com relação à isenção tributária, inclusive com a reforma tributária, e o Conselho Federal de Medicina, junto com a CAPES e a presidência do Conselho Federal de Medicina, tem tido contato direto com o governo federal, junto com Paulo Guedes e seus assessores e secretários, com relação a essa discussão da discussão tributária, além dos créditos que ainda não chegaram aos médicos, apesar que os juros caíram muito. Em 15/4, relacionada a esse último tópico, nós tivemos uma ação muito grande com relação a uma obrigatoriedade, não sei se vocês vão lembrar, do médico entrar numa plataforma do governo e se candidatar e se cadastrar no governo federal sem saber onde ia trabalhar ou sem saber onde ele ia atuar. Isso teve um problema gravíssimo também, institucional, onde tivemos várias reuniões com o Ministério da Saúde, de modo que esses dados dos médicos eles já existiam e já existem no CNES, e que não é essa fonte de cadastro novo que determinaria que o médico tal ia para tal lugar, ia ser redirecionada a sua ação, e efetivamente tivemos que discutir aquela convocação obrigatória. Então, nós conseguimos desfazer a tendência da pressão do legislativo e do judiciário com relação, coercitivamente, dos profissionais de saúde, dessa convocação que, após esse cadastro, após o seu cadastro, poderíamos ser convocados obrigatoriamente, como se fossem linhas de guerra ou como se fossem momentos onde o médico não teria uma remuneração justa, desconhecida e por serviços prestados. Outra coisa extremamente importante com relação à atividade do médico foi a Lei 13.989, onde falava que, durante a pandemia, a telemedicina deveria ser paga. Também foi uma discussão extremamente importante, porque, como a gente não tinha uma regulação da Agência Nacional de Saúde, da forma de pagamento, do envolvimento, de como e de quem seria essa responsabilidade, a lei que nós ajudamos a criar não furtou a obrigatoriedade das operadoras junto à ANS de se responsabilizar pelo pagamento. Inclusive, mostrando que o médico, combinado ao paciente com o termo de consentimento assinado, ele poderia cobrar por esse atendimento e ele poderia, então, fazer o atendimento remotamente, independente do estado que ele estava. Obviamente que houve um protesto muito grande e
tanto as operadoras quanto os planos de saúde começaram, inclusive, a furtar da obrigatoriedade da cobertura daquele usuário para aquele médico cooperado, credenciado, né? Então, também foi um ganho que nós conseguimos junto às operadoras, que essas operadoras queriam direcionar para serviços próprios com simples o intuito de redução de custo. Então, teve uma ação muito grande junto à ANS também do Conselho Federal de Medicina, lembrando que nesse período de Covid, todos os nossos acessos foram remotos, Zoom, alguns presenciais com restrição de acesso. Então, 95% das nossas reuniões foram feitas pelo Mauro, por mim, ou por um outro conselheiro presencialmente, e os demais faziam acompanhamento à distância dessas reuniões. E isso, querendo ou não, também é um fato de dificuldade e que nessa operação de negociação tem um impacto menor, porque a presença física ela impõe mais, ela sugere mais, e você consegue convencer melhor, porque não necessariamente por vídeo você consegue transitar, mas foram grandes ganhos, e eu entendo que todas essas ações do Conselho Federal de Medicina trouxeram um impacto extremamente interessante nesse momento de pandemia. Por último, né, que a gente gostaria de falar para vocês, é que todas essas ações que o Conselho Federal de Medicina teve e fizeram nessas 4 frentes que eu citei aqui, já concluindo, trouxe um aprendizado à plenária, ao Conselho, ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da União, à Anvisa, de um valor imensurável, porque todo mundo, de uma forma extremamente intensa, discutiu esse tema tão profundo, tão impactante, que a gente não sabe, e nem sabe se nós vamos viver outro momento desse na história da humanidade, com relação a esse impacto econômico, financeiro, social e principalmente na área médica. Então, acho que os ganhos eu acho que foram extremamente impactantes, colheremos frutos, sim, de grande magnitude nos próximos meses, onde muitas coisas que demorariam 5, às vezes 10 anos para ser concluídas, nós vamos concluir em um ano. A partir de agora, ou contando um pedaço da pandemia até o ano que vem, mas que efetivamente facilitarão o atendimento à população, nortearão novos modelos. Hoje se discute até aprender a ter a telemedicina como cadeira básica dos cursos médicos, né? Porque o médico também não sabe atender a tele, não sabe aquilo que se registra pela tele. Então, nós temos aí várias frentes abertas, com muito entendimento, com muita profundidade de entendimento de como nós vamos conduzir as coisas e que traz a nós, conselheiros federais, uma satisfação de estar trabalhando para todos os colegas médicos do Brasil inteiro, mesmo que tudo nessa intensidade que nós falamos aqui de pelo menos 200 ações que o Conselho Federal de Medicina fez nesse período de telemedicina. Nós tivemos reuniões noturnas, reuniões de final de semana, reuniões de diretoria, às vezes diária, no Conselho Federal de Medicina por Zoom, com discussões de 3, 4 horas e com muito, muito aprendizado. Então, acho que nós tivemos um ganho muito grande. Eu acho que a ética médica, a medicina e o Brasil saíram vitoriosos, pelo menos nessa parte com relação a esse aprendizado na pandemia do Covid-19 para nós médicos e para a nossa população. Obrigado a todos, estou aberto a perguntas e desculpa estender, mas eu tentei ser rápido, falei rápido, mas realmente foram muitas ações aí e gostaria de, por último, cumprimentar o conselheiro Anastácio, né, que é o nosso conselheiro de Santa Catarina, que está presente aí na nossa reunião. E um grande abraço, Anastácio, e obrigado aí pela sua presença contínua e eterna no Conselho Federal de Medicina, bastante profundo, doutor Anastácio, e extremamente presente. Obrigado a todos e estou à disposição. Obrigado, doutor Alexandre, segundo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e mineiro, e que está agora diretamente de Brasília, e que nos apresentou aqui que não foi pouco trabalho. Acho que tanto o CRM quanto os CRMs, né, o CFM,
vão ficar com essas atuais gestões marcadas por terem sido os conselhos da pandemia, né? Porque realmente, se já vínhamos fazendo alguns trabalhos aí importantes para a sociedade, a pandemia deu muito pano para manga, né? E as apresentações acho que mostram que realmente não ficaram inertes, foram a campo para ajudar a população, para ajudar a sociedade. Agora, então, está aberto para discussão. Eu vou procurar respeitar a ordem que chegaram as perguntas. E então convido a todos a participarem. Quem quiser fazer pergunta é pelo chat, tá? Antes havia sido feita uma pergunta que ficou pendente para o CRM Santa Catarina, mas eu estendo ao doutor Alexandre, em relação aos casos de agressão aos médicos no contexto da pandemia. Tá? Quais atitudes o CRM Santa Catarina monitorou esse tipo de situação? Na eventualidade da sua ocorrência, as providências tomadas? Eu questiono ao doutor Daniel e estendo a pergunta ao doutor Alexandre. Obrigado, Eduardo. Nós tivemos alguns poucos relatos de médicos sendo agredidos nesse momento. Santa Catarina, assim, de forma muito... com muito orgulho que a gente diz que são poucos os relatos contra médicos, de agressões contra médicos. A gente teve um, principalmente, se eu não me engano, em Araranguá, que a gente até colocou no nosso site uma nota de repúdio contra a agressão, e, sem dúvida nenhuma, todos os relatos de agressão que a gente recebe, a gente vai atrás, a gente investiga, a gente procura dar apoio para o médico, mas só os que a gente recebe, só os que a gente fica sabendo, os que a gente não fica sabendo, realmente não tem como, é mais difícil. No CFM, Eduardo, pessoal, com a entrada do hashtag Linha de Frente, nós tivemos sim algumas denúncias de agressões a médico. Obviamente, o Conselho Federal reportou aos regionais aquelas que foram denunciadas, né, na mesma ação do Conselho de Santa Catarina. Alguns locais a gente soube de fiscalização, principalmente que foram, às vezes, mais, vamos dizer assim, midiáticos, né? Até porque nós tivemos algumas respostas com relação aos gestores, diretores técnicos. A gente soube, nós tivemos notícia que houveram, inclusive, abertura de sindicâncias em alguns locais que eram desprovidos da ação do diretor técnico ou do gestor municipal. Mas houveram, sim, respostas a essas reclamações, a essas agressões em cada um dos estados. Próxima pergunta. Me perdoe não citar o médico que a fez, como eu anotei aqui, eu estou sem acesso, mas é uma pergunta direcionada ao doutor Alexandre e ao CFM, se há algum movimento para implantarmos prova do tipo da OAB para médicos formados no Brasil. Essa é uma discussão extremamente antiga dentro do Conselho Federal de Medicina e a cada vez mais com essa falta de regularidade na presença e atuação das escolas médicas, esse tema está cada vez mais próximo de discussão na plenária. O doutor Anastácio, assim como eu, já tem mais de 10 anos de conselho, é uma discussão recorrente na plenária do CFM e deve ser, sim, uma das ações que nós deveremos ter que fazer, haja vista que menos de 1/3 das escolas médicas do Brasil, pública, privada, pública, estadual e federal, cumprem pelo menos os 3 requisitos das escolas poderem estarem abertas. Então, realmente, essa inoperância do legislativo e do judiciário em cobrança que essas faculdades fiquem regulares, ou seja, que ela cumpre a lei da sua criação, nos fará, provavelmente, que nós evoluamos para essa discussão com relação ao título de médico, ao título do CRM, ou essa prova de médico após o término da conclusão de curso. Muitas ações do Conselho Federal de Medicina têm sido feitas com relação à certificação e validação dessas escolas, independentemente delas estarem regulares com relação ao seu funcionamento.
mas efetivamente é uma discussão que carece, novamente, uma maior cobrança judiciária, com a mudança do governo federal, porque nós tivemos grandes impactos da abertura de escolas médicas no momento de gestão do PT, nesses 12 anos de gestão do PT, com relação às escolas médicas, saímos aí de 127 escolas até 370 escolas abertas até hoje, no Brasil inteiro. Lembrando que menos de 150 escolas estão regulares nos quesitos mínimos e obrigatórios perante a lei com relação a elas estarem abertas. Então, temos que sim cobrar mais o judiciário delas estarem abertas, porque, entendam, um dos motivos das escolas estarem abertas é o valor da anuidade, que ela se torna interessante para que as escolas se mantenham funcionando. Mas a hora que você coloca todo o regramento dentro, às vezes a anuidade não é suficiente para poder sustentar. Temos várias citações de várias universidades a nível Brasil que há 3, 4, 5 anos atrás saíram de 4, 5 mil inscritos para o vestibular e esse ano estão com 300 inscritos. Então, porque tem muita vaga aberta e não estão sendo preenchidos. Obviamente que está caindo também o nível de entrada e de formando. Então, provavelmente, aí, voltando ao tema prova de proficiência e diploma médico, nós devemos trazer essa discussão para o ano que vem no Conselho Federal de Medicina, assim que retornarmos às atividades normais. Excelente, obrigado. Na sequência, o doutor Anderson pergunta que, como professor universitário, fica preocupado quanto à formação dos colegas, na mesma linha, né, com essas novas tecnologias, e aqui ele questiona em relação das tecnologias que não são contempladas da mesma forma compromissada e engajada nas diretrizes curriculares do ensino de medicina. CFM discute junto ao MEC uma formação voltada à telemedicina. Então, tivemos a USP, que eu sei é pioneira no Brasil, tendo no currículo a telemedicina, mas acho que já abordasse, mas pode reforçar, doutor Alexandre, a ideia de trazer ao MEC também essa questão, essa discussão da telemedicina no currículo médico. O que se está se desenhando é que o médico não vai perder o contato no atendimento do seu paciente. É isso que é entendimento da plenária. Obviamente que a resolução precisa ser passada na plenária e votada para que ela dê seguimento. Então, o médico deverá ter o acompanhamento desse paciente e a primeira consulta ele deve fazer esse atendimento. Algumas regulações a partir daí, que tem até uma segunda pergunta com relação à telecirurgia, será regulada pela especialidade. Até porque a gente tem algumas limitações da especialidade. Exemplo, a telecirurgia, se não tiver um link dedicado full, pelo menos 5G, não vai ter como rodar. Até porque a cirurgia robótica precisa de um link robusto para poder acompanhar, independente da presença do médico cirurgião na sala. Tá? Então, obviamente que a telemedicina vai ser, sim, incluída no curso médico, não tem como não ser incluso, como outros países já incluíram no currículo médico. Então, nós não vamos estar inovando, trazendo a telemedicina para o currículo médico, não. Ele já existe em alguns países, já dentro do seu currículo médico, e, obviamente, que a resolução vai ter que normatizar também o prontuário, também o atendimento, também o sequenciamento, seja o telemonitoramento, a teleconsulta, a teleinterconsulta. Nós temos aí pelo menos 8 teles diferentes para ser normatizadas e incluídas na resolução da telemedicina, e isso está sendo feito. Perfeito. Bom, existe até como especialidade, né? Não só no currículo, como especialidade. A pergunta que segue na linha da telemedicina, está dito que a resolução do CFM, a antiga, né, não liberou a teleconsulta. A pergunta, na verdade, tinha a teleconsulta com esses critérios, né, que tu mencionasse agora, de exigir uma primeira consulta presencial. Então, acho que é nessa linha, se o senhor sabe dizer se essa nova resolução vai tratar da teleconsulta e telecirurgia. Então, a ideia, quer dizer, a teleconsulta, a época da revogação daquela resolução, foi realmente o que gerou mais polêmica, né? E que acabou motivando a própria revogação, uma infelicidade. Mas, então, para, quem sabe, comentar um pouco mais sobre como está se planejando nessa nova resolução a teleconsulta. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina não legisla só para o privado, a gente legisla para o SUS também.
Então, toda a parte de integração desse dado no SUS, ele tem que estar resolvido para existir a teleconsulta no SUS. Então, foi aquilo que eu falei com relação à pandemia do Covid-19. Quando se começou a discutir tudo sobre telemedicina, nós criamos aí 25 agendas diferentes, inclusive no DataSUS, para que o sistema fosse integrado a nível Brasil, para poder efetivamente a gente conseguir transitir esse dado, porque o médico que vai fazer a tele, mesmo que seja na segunda ou na terceira consulta, seja ele próprio, imagina ambulatórios de residentes médicos. Então, as frentes são várias para serem discutidas, para que efetivamente a teleconsulta seja execuível, replicável, segura e, obviamente, acompanhada pelos conselhos, porque vai ter denúncia de erro médico em teleconsulta. Então, os desdobramentos da telemedicina com a Covid-19 trouxeram o que era simplório e pouco percebido, ou fracamente percebido, na criação da resolução, essa que foi revogada, com relação simplesmente em abrir o espaço para o médico trabalhar com a teleconsulta, seja no privado, seja no público, nós não sabíamos desses desdobramentos. Nós não tínhamos noção dessa imensidão de prescrição eletrônica, de prontuário eletrônico. Simplesmente se falava de tecnologia NS2. A NS2, que era a tecnologia de proteção do dado, ela ficou fiote, perto da LGPD. Ficou um negócio assim, parece agora coisa de brincadeira. Aquilo que era uma coisa muito robusta, de controle e segurança, perto da LGPD, ela literalmente desapareceu. Então, realmente, os aprendizados foram muitos e temos muitas cabeças pensantes nas câmaras técnicas que têm trazido para a gente diariamente soluções, sugestões e, efetivamente, ações com grandes desdobramentos a curto e médio prazo para o Brasil inteiro e para os médicos. Doutora Selma é advogada, especialista na área médica. Gostaria de saber sobre a questão da perícia do INSS via telemedicina. O funcionamento do Conselho. O Conselho Federal de Medicina é bem claro. Se eu, médico, preciso de um exame físico, se eu preciso de um atendimento, de avaliar uma capacidade ou uma limitação, a consulta presencial é obrigatória. Ponto. Se, pela minha autonomia, enquanto médico, entender que aquele recurso que o paciente está fazendo não houve mudança da limitação, a gente provavelmente deve legislar aonde essa teleperícia de acompanhamento, e aí por isso a telemedicina e o desdobramento da teleperícia deve ser o caminho que deve ser tomado pela plenária do CFM. Obviamente que isso hoje, pelo que eu falei, é só um entendimento nosso, mas é isso que está sendo desenhado, né? Porque é a autonomia do médico, assim para prescrição de medicamento, assim para acompanhamento do seu paciente e avaliação do seu paciente. Ou seja, se é obrigatória a presença e o exame físico completo, impossível de se fazer a teleperícia. Boa. De Franciele Cosso, a questão dos 10% da nota para formados nesse período da pandemia nas provas de residência está valendo? Não está valendo, foi revogada pelo governo federal. Eles entenderam que não será cobrado esses 10%, pelo menos é o que a gente tem de última notícia há 4, 5 meses atrás. Se saiu outra solicitação de lei que ainda não foi votada, ainda é desconhecida pela gente. Dessa manutenção dos 10% na cota de avaliação, mas até ao momento eles não têm validade. E aqui uma questão trabalhista que eu coloco para os senhores, mas talvez não seja bem a área, mas assim, até que ponto os decretos municipais emergenciais podem suspender direitos dos profissionais médicos? Férias, por exemplo. Isso aí, acho que nós não temos uma noção de complicado. volumetria no país inteiro, mas efetivamente o que a gente pede é que os regionais atualizem essas ações. Semanalmente o Conselho Federal de Medicina está tendo contato com os regionais, seja nas reuniões de suplentes, seja na reunião com os conselheiros federais, ou na reunião com os presidentes, o doutor Daniel sabe disso, né? E a gente pode, junto à reunião de presidentes, suscitar esse tema para que a gente crie uma ação única a nível nacional, para que esses delírios municipais, distritais, eles deixem de existir e a gente consiga alinhar o pensamento do judiciário.
Que hoje a maior dificuldade que a gente está tendo no Brasil, nesse momento de pandemia, é o alinhamento de encaminhamento do judiciário e do regulatório, com a participação do Conselho Federal de Medicina. Bom, Igor contribui que, em relação aos 10%, só está valendo para quem integra o Brasil Conta Comigo, que antes havia previsão para quem promovesse a abreviação dos cursos e atuasse no combate, mas isso foi revogado, que os alunos que atuarem no Brasil Conta Comigo terão direito a 10%. Bom, um ano atrás, no nosso Fórum de Ética do ano passado, tivemos o lançamento do programa do Ministério da Saúde, né, com a vinda à época, ministro Mandetta, que no nosso fórum lançou o programa Médicos pelo Brasil. Era um programa que ele explicou bem, que nos pareceu muito coerente, muito bom, né, e que era motivo para ter o nosso total apoio. Uma pandemia depois, e discussões políticas né, partidárias depois, e quedas e trocas de ministros depois, como o CFM está acompanhando esse programa, qual o apoio necessário a esse programa, e como, com a queda do ministro que estava à frente do programa, como que está acontecendo? O que nós podemos esperar desse programa? Esse programa ele está totalmente congelado, não pelo Conselho Federal de Medicina, mas pela Câmara de Deputados. Lembrando que o nosso país ele trabalha com leis e com enxertos em leis. Então, toda vez que tem uma lei nova no Congresso, nos causa arrepio, exatamente porque no meio do caminho tem um enxertinho dentro da lei que vem com uma maldade a seguir e que depois nós temos que politicamente trabalhar para chegar no Bolsonaro e ter os seus vetos. Fato é que, por N motivos, vários motivos, o Conselho Federal de Medicina, desde o acidente com o Bolsonaro, daquela trágico dia onde ele foi esfaqueado, começou um trabalho muito próximo ao presidente da República, e ele já demonstrou várias vezes um apoio quase que integral às solicitações do Conselho Federal de Medicina, obviamente com algumas coisas sabidamente perdidas por negociações, que é uma coisa natural de todo o processo democrático, né? Seja do Conselho, seja dos deputados, ou seja do próprio presidente, porque ele também tem os seus interesses com relação às negociações, mas que a gente entende que tem grande espaço, sim, ao retorno dessa discussão, deste tema, que o Conselho Federal de Medicina consiga dar andamento nesse projeto, que a gente também entende de ser extrema importância e que também vai ajudar a regular o acesso ao médico no país inteiro. Perfeito, excelente. Nós temos aqui no estado de Santa Catarina, né, a época que eu fiz a minha faculdade, que não é tanto tempo assim, tínhamos 2 faculdades. Hoje, 30. O número é próximo entre alguma coisa entre 20 e 30. Né? É 30. Então, agora com esse aumento grande que teve expressivo, né, do número de faculdades, além disso, tivemos aqui o avanço no estado de faculdades de fora, aquela faculdade do interior do estado de São Paulo, que pegava esses médicos para revalidar, como se fosse revalidação de diploma, na verdade, estava com 2.000 médicos lá, Faculdade Brasil, né? Estava com enxertos dessa faculdade aqui disseminando pelo estado, né? Em hospitais que não tinham a menor condição de ser hospitais universitários, formar, né? Inclusive com o corpo clínico sem saber direito o que aquelas pessoas estavam fazendo lá, e o CRM com uma grande dificuldade de agir sobre esses casos, né? Porque na verdade está fora da nossa atribuição, né? Isso é do Ministério. A gente participa do Conselho Estadual de Saúde e muito pouco além disso, né? Então, o Conselho Federal, acho que tem mais acesso a Brasília, a quem faz essas políticas, e ao MEC,
Mas, junto com os regionais, poderia talvez elaborar uma forma de como os regionais contribuírem na fiscalização dessas escolas, contribuindo com o programa do federal que tem, porque o federal não vai dar conta de todas as escolas do Brasil afora, né? Então, essa é uma sugestão que vem, já que tu mencionasse isso como uma das atividades importantes do Conselho, eu te percebo aí à frente desse projeto, né? De envolver os regionais que possam os regionais estar mais envolvidos nessa atuação das suas faculdades dos seus estados. Realmente, o momento do Revalida, só para você saber, Eduardo, ela paralisou a questão desse acompanhamento desses dito alunos, né? O que nós fizemos no ano passado e que a gente entende que tem que ser encaminhado? Primeiro, foi feito, inclusive, visita internacional à Argentina, Bolívia, Paraguai, pelos conselheiros federais, no caso do Dr. Giancarlo, em uma comitiva que se reuniu com os MEC desse país. Alguns desses países desconheciam a existência dessas escolas. Ou seja, a escola tem um médico, ou está formando um profissional que não é reconhecido nem no país. Estou dando aula para um profissional de saúde no país, ele não tem inscrição no, entre aspas, Ministério da Educação deles, do país deles. Então, esses ministérios da educação perceberam que a maioria dessas faculdades não são de origem e nacionalidade com ganho naquele país, e provavelmente esses países vão entrar com alguma coisa para poder entender ou participar desse ganho pecuniário de escolas de brasileiros dando aula para brasileiros fora do Brasil. Tá? Então, foi feita uma ação institucional com esses países, tanto com seus presidentes quanto com os ministérios da educação, dessa forma, exigindo o acompanhamento melhor dessas escolas médicas nos seus países de origem. Segunda ação que o Conselho Federal de Medicina fez. Nós nos incluímos dentro do projeto de lei no acompanhamento do Revalida. Anteriormente, o Revalida ele era feito pelo Ministério sem a participação do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, se a prova é dada, se a prova não era dada, se as questões eram pertinentes, se o estágio era pertinente, nada era do Conselho Federal de Medicina. Era literalmente um modelo onde, por mais que a gente fosse contra a existência dessas pessoas aqui dentro, nós não participávamos do acompanhamento e da validação desse processo, que a gente também entende que é obrigatório e necessário, independente da nossa posição política de contrários a essa forma que os médicos estrangeiros estão vindo aqui. Também tem uma questão política de quebra dessa lei, que permite faculdades estaduais fazerem vamos dizer assim, essa bagunça política, econômica e financeira, porque é uma bagunça política, econômica e financeira, lembrando que as escolas estaduais estão recebendo dinheiro, não sei que forma, mas também há uma denúncia do Ministério Público Federal de acompanhamento desse recebimento, dispensa e pagamento dessa triangulação financeira que acontece entre um ente privado fora do Brasil e um ente público brasileiro. Imagina a confusão na contabilidade de um ente público que não tem uma lei específica para determinar isso. Então, nós estamos hoje acompanhando o Revalida de perto, inclusive participando desse processo de revalida junto ao Ministério. Então, nós temos o Conselho Federal de Medicina, tem uma cadeira no Ministério hoje de acompanhamento desse processo de revalida, e, obviamente, que assim que normalizar a vida, nós teremos notícia de como é que será feito isso, inclusive com relação à prova, acompanhamento de hora-aula e de acompanhamento de procedimento dessas estruturas. Então, essas faculdades que não têm estrutura provavelmente não poderão receber esse aluno, independente do nosso entendimento com relação à validação do diploma, tá? Que ele é obrigatório e ele não tem como fugir disso aí. Por último, o que eu acho que é importante todo mundo estar fazendo? Realmente a fiscalização e as denúncias nos conselhos regionais, porque o conselho regional pode ir, sim, a essas escolas, a esses hospitais e fiscalizar.
O que mais importante nesses casos é a documentação da ausência da formação desses profissionais. Pouco se tem feito isso, não só por causa da pandemia, porque também isso não foi discutido com os presidentes dos regionais como uma função. Nós, do Conselho Federal de Medicina, inclusive, estamos construindo uma resolução de punição dos diretores que não têm dado ciência aos conselhos destes alunos nessas instituições sem condição de funcionamento. Então, é também uma ação da criação da resolução punindo a ausência da denúncia do diretor técnico dessas instituições, que seria obrigatório, mas que agora vai estar escrito e claro que eles não devem não nos municiar dessas informações, porque essas informações elas vão para o grupo do Revalida e Ministério, e o Ministério vai ter que tomar alguma denúncia junto ao Ministério Público Federal a nível Brasil. Então, essas são as ações com relação ao Revalida que eu acho pertinente de colocar para todo mundo, para que todo mundo entenda como é que têm sido os encaminhamentos desses alunos nas faculdades ditas regulares, mas que nosso entendimento é que está totalmente distorcido e com má intenção. Muito obrigado, doutor Alexandre. Ainda estamos abertos a perguntas, né? Mas por enquanto não teve mais. Eu passo a palavra à doutora Andréia para dar seguimento à apresentação final. Obrigada, Eduardo. Eu queria saber, doutor Daniel, quer falar mais alguma coisa? Abrir o microfone. Eu gostaria, Andréia, por favor, eu gostaria, na verdade, de agradecer, doutor Alexandre. Alexandre, muito obrigado pela tua participação, foi excelente, foi super esclarecedor, além de tirar algumas dúvidas, tanto nossas quanto dos médicos do estado aqui, então foi muito legal, muito obrigado. E eu gostaria aqui de fazer um agradecimento público para dois grupos. O primeiro grupo, eu gostaria de agradecer imensamente aos conselheiros do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina pelo que vem trabalhando nessa pandemia. Está um momento muito difícil, está um momento que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, essas reuniões virtuais, como o Alexandre falou, são realmente muito difíceis. Então, eu gostaria de agradecer muito aos conselheiros dessa gestão, que estão excelentes, eu tenho realmente muito orgulho deles. E eu gostaria de agradecer também, e isso, doutor Alexandre, gostaria que o senhor passasse para o Mauro, por favor, o que o Conselho Federal tem feito. Então, eu sei o quanto vocês estão trabalhando, eu sei o quanto o Mauro está trabalhando, eu sei o quanto a diretoria, os conselheiros federais, tanto os titulares quanto o suplente, eu sei quanto eles estão trabalhando. O Mauro é incansável, ele avisa, olha, pode me escrever de madrugada, final de semana, e realmente eu já entrei em contato com ele final de semana, e ele trabalhando super prestativo. Então, assim, eu sei o quanto vocês têm trabalhado lá, assim como eu sei o quanto os nossos conselheiros estão trabalhando aqui. Então, eu gostaria realmente de agradecer a esses dois grupos, assim, de forma muito importante, porque realmente traz muito orgulho para a gente. E eu gostaria também de agradecer a participação, a oportunidade de falar aqui um pouquinho do que o Conselho Regional fez. Então, muito obrigado, Andréia. Eu acho que poderia falar... Acho que não tem mais. Sim, eu queria lembrar a todos, né, agradecer a presença de todo mundo e lembrar a todos que amanhã a gente começa novamente às 19h30. Para prestigiar quem chega no horário, a gente não costuma atrasar, hoje começamos pontualmente às 19h30, mas na quinta-feira nosso convidado ele é de Portugal e nós temos 4 horas de fuso de diferença, então começaremos às 18 horas na quinta-feira, certo? Então, acho que a gente encerra, né? Ok. Obrigado aí por vocês aí, estamos à disposição, o Conselho Federal de Medicina fica muito honrado de estar presente em qualquer curso. Eu agradeço em nome do Mauro aí ao Daniel, Eduardo, Andréia e todos os demais presentes aí na nossa reunião. O meu telefone, o meu e-mail está na página do CFM, eu respondo todos os e-mails e coloco à disposição de vocês sempre. Estamos tentando fazer o melhor com todas as barreiras e dificuldades citadas e inimaginadas por nós há um ano atrás.
né, seja com plenárias virtuais, seja com plenárias com a Visa NS virtual, que é sempre uma barreira a mais essas reuniões, inclusive por questões de sigilo, de participação de pessoas que a gente gostaria de estar mais ao lado do médico, em prol do médico, e não só simplesmente fazendo uma política brasileira comum a todos. Obrigado mesmo e boa noite. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todo Obrigado, mundo. Alexandre. Boa noite a todos. Até Muito amanhã. obrigado. Nos vemos Até aqui amanhã. também amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.